Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Estamos seguindo nossa série de mensagens em João. João capítulo 7. Estamos hoje encerrando o capítulo 7. João 7. Nós vamos ler do 37 até o 53. João 7, do 37 ao 53. Diz assim a palavra do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam ele: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele algum dentre as autoridades ou alguns dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Vamos ter mais um momento de oração. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento em que a tua palavra vai ser exposta. Que ela possa vir falar ao nosso coração. Que ela possa trazer, Senhor, a Deus, refrigério, assim como esta água viva que flui dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, então, podem sentar. Muito bem, meus irmãos, penso que ainda está na vossa mente, na última quarta-feira, quando nós falamos sobre as questões messiânicas que estavam aqui descritas, né? Aquela questão de se o Messias esperado era mesmo aquele Jesus que se apresentava, essa é a questão que está envolta no capítulo 7. Né? E eu disse na quarta-feira que havia na cultura 3 critérios que era considerado pelos judeus para examinar se uma pessoa poderia ser o Messias. Tinha 3 provas para que ele pudesse passar nessas provas. O primeiro critério, nós vimos quarta-feira, era que ninguém saberia de onde vinha o Messias. Mas no caso de Jesus, eles diziam: nós o conhecemos, ele é da Galileia, ele é de Nazaré. Então não pode ser o Messias. E aí Jesus então diz assim: vocês acham que sabem de onde eu sou, mas de onde eu venho vocês não sabem, porque eu venho do alto, eu venho do Pai, né? É o que ele vai discursando ainda no capítulo 7. Né? O segundo critério, que também ainda falamos na última quarta-feira, é que sim, esse Messias, além de ser alguém que chegaria meio que de oculto, ele faria grandes milagres, grandes obras, grandes realizações. E Jesus tinha essa qualificação. No versículo 31, diz assim: Contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Então, 2 considerações. Uma estava indo bem, né? A outra estava meio duvidosa, mas uma parecia que estava indicando mesmo que pudesse ser ele o Messias. O terceiro critério nós vamos abordar hoje, ficou para hoje. Né? E o terceiro é a região em que vinha o Messias. Né? É uma questão aqui colocada, mas o Messias vai vir da Galileia?
Não dizem que ele vem da Judéia, de Belém? Então, como é que este veio da Galileia? Né? Essa questão nós vamos falar um pouco sobre ela ainda hoje. Mas antes, nós vamos ver o que aconteceu no último dia de festa. O versículo 37 começa dizendo assim, no último dia da festa. Né? Essa festa durava uma semana. Esta festa era conhecida como das cabanas, tabernáculo das cabanas, ou também conhecida como festa das colheitas, do fim das colheitas, né? Era rezado por volta de outubro, o fim das colheitas. Então, isso é importante de nós sabermos, porque certas questões que Jesus vai falando está ligado com a festa. Está ligado com a festa. Então, é sempre bom a gente conhecer um pouco do histórico. E isso não precisa ir muito longe na geografia ou na história. Está mesmo dentro da Bíblia, no livro de Deuteronômio, de Levíticos. Nós não vamos ficar fazendo a leitura, né? Então, qual era o ponto principal do último dia? Qual era o ápice? Né? O que é que se fazia nesse último dia, assim, que era algo que marcava o último dia? Bom, como eu disse, os irmãos lembram-se que na festa dos tabernáculos, os judeus celebravam a bondade de Deus para com o povo durante a travessia no deserto, como Deus havia o abençoado e como eles viveram em cabanas. Por isso que eles tinham o costume, inclusive, durante esta semana, eles não ficavam dentro das suas casas, eles criavam mesmo, faziam cabanas, né, de galhos e de folhas, e eles ficavam lá dentro dessas cabanas, lembrando todo esse período em que eles atravessaram o deserto e de como Deus foi bondoso, né, e gracioso para com o povo, porque eles atravessaram todo o deserto, não é, e nunca lhe faltou nada. Então, era isso que eles festejavam. Mas também, né, era o fim das colheitas, como eu disse. Então, no último dia, havia uma questão interessante, havia um negócio chamado derramamento das águas. Né? Era um evento, né, que eles, então, traziam do tanque de Siloé e derramavam ali pelas escadarias, né? Alguém vai lembrar algumas coisas assim, mas derramavam pelas escadarias do tabernáculo, do templo. Né? E por que eles faziam isso? A grande questão do Oriente. Qual era a necessidade do Oriente? Água. Então, eles ali estavam fazendo o quê? Eles estavam, simbolizavam, naquele derramar das águas, eles simbolizavam as chuvas e a fertilidade que vinha das chuvas. Sem água, o Oriente é um deserto. Então, havia uma necessidade das águas. Então, no último dia das festas, eles faziam isto, né, nessa cerimônia que trazia, então, assim, o sentido de chuva. Né? Eles estavam ali pedindo a Deus para que Deus derramasse chuvas. Né? Está isso, nós podemos ver em Ezequiel 47 e também em Zacarias 14:8. Né? Também, os irmãos, depois, se quiserem, peçam as referências, mas nós não vamos ficar lendo por ser muitos versículos, tá bem? Então, estas questões, nestes versículos, nós vemos ali a promessa, né, dessa questão das águas e também a promessa da era messiânica. Né? Então, estava tudo muito simbolismo envolto nestas festividades que faziam ali nesta altura. Né? Mas eu quero ler com os irmãos o que diz Zacarias. Né? Zacarias, o livro de Zacarias é uma questão interessante. Zacarias 13:1. Zacarias 13:1. Zacarias é um dos últimos livros, né, da Bíblia, do Velho Testamento, perdão. Né? E diz assim, Zacarias 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Né? Então está muito ligado aqui esta questão do derramar das águas, aqui na questão dos pecados. E no 14, 16 e 17, diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma família da terra não subirem a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva.
Então, havia aqui essa questão, né? De ano em ano, tinha que subir para a festa e tinha que clamar ao Senhor pela chuva, né? Para que desse chuva. Meus irmãos, lembrem sempre isto, né? Era necessário. A água era a fonte de vida no deserto. Fonte de vida. Não é só no deserto, né? Para todo mundo é fonte de vida. Mas, no deserto, a coisa é um pouco mais complicada. Nós não temos rios, tirando o Nilo, alguns particulares, né? Aqui nós andamos em Portugal, em qualquer lugar que você vai tem água, não é? Graças a Deus. Mas ali havia uma necessidade, havia ali então uma questão de pedir. Eles lembravam também nesta passagem aqui, quando Deus sustentou com água, quando Deus deu água ali das águas amargas, quando foi batida na rocha e saiu água, ou seja, estava sempre envolta esta questão simbolizada aqui na festa dos tabernáculos. Naquele dia, então, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Então, agora sabemos disso, agora que nós sabemos disso, vamos entender, então, as palavras de Jesus no versículos 37 ao 39. Agora que eu sei que no último dia tinha essa questão das águas, que trazia à memória, né, as bênçãos que eles pediam ao Senhor, então agora eu entendo quando Jesus diz assim, se alguém tem sede, olha lá, Jesus está usando o que está acontecendo, Jesus está vendo eles ali pedindo por água, pedindo por chuva, né? Aquela água simbolizava esse pedido, e Jesus diz assim, essa chuva, ela é importante. Assim como ele disse para a mulher samaritana, né? A água é importante, mas quem beber desta água que eu vos dou, nunca mais terá sede. Então Jesus, ele diz aqui nos versículos 37 ao 39, eu vou ler novamente. Jesus levantou e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vou parar aqui no 38, porque tem uma questão no 39 muito importante, quando nós estamos estudando a palavra do Senhor, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Jesus, então, ele faz uma referência às Escrituras, uma série de passagens que apontavam para aquele momento do Messias. Não existe uma passagem exatamente falando assim, quem tem sede, vem a mim. Não existe, mas existem muitas referências mostrando, né, esta questão do derramar de Deus sobre a vida dos homens, né? Nós vamos entender já já estas questões aqui, né? Jesus diz que quem crer nele fluirão rios de água viva. Então Jesus faz uma condição, né? Qual é a condição? Crer. Então ele diz, quem crer em mim, né, do seu interior fluirão rios de água viva, né? O evangelista vai explicar isto, porque alguém que ouve pode pensar assim, como vai fluir rios? Será que nós vamos começar a brotar água de dentro de nós, né? Como é que vai fluir, né? A mulher mesmo pergunta lá para Jesus, me dá dessa água, porque eu não quero mais vir aqui buscar água, né? Então, o evangelista vai explicar, isto é interessante, né? Por que é interessante? João diz com respeito àquilo que ele havia presenciado nas palavras de Jesus, quando ele fala sobre o Espírito Santo. Olha que interessante, porque ele diz assim no versículo 39, isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber quem nele cresce. João está falando de algo que aconteceu no futuro, mas ele está falando aqui no passado. Então, como é que João está falando algo que ainda não aconteceu? Bom, na realidade, ele está falando algo que ele já tinha visto, porque o livro de João não foi escrito no ano 30, ou 31, ou 32. O livro de João foi escrito por volta do ano 85. Ou seja, Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia ressuscitado, o Espírito Santo já havia descido. Então, João já tinha... Aí João, epa! Jesus havia dito isto. Jesus disse isto. Quem crer em mim, fluirão rios de água viva. O que é que ele estava se referindo? Ao Espírito Santo.
Então, João faz este entendimento, ele abre um parênteses aqui na história, vamos dizer assim, e ele explica para que o leitor do livro entenda diretamente aquilo que Jesus está a dizer, aquilo que Jesus está a falar. Ou seja, Jesus estava a dizer que o Espírito seria derramado quando Jesus fosse glorificado, não é? Que está aqui no final do versículo 39. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando é que Jesus foi glorificado? Na ressurreição. E depois na assunção, quando ele subiu aos céus. Então, Jesus já havia dito isso. Eu preciso ir para que o Pai vos envie o Espírito Santo. Então, João estava ciente de tudo o que havia acontecido. Não é que João está profetizando alguma coisa. Não, João havia visto. João já havia presenciado, já havia percebido todas essas coisas. Eu gosto muito dessa expressão, né, usada por Jesus, fonte de água viva, né, porque um povo que vivia no deserto, a água era fundamental. Deus o supriu na caminhada pelo deserto. E interessante porque aonde passa a água, ali há vida. Né? O salmista chega a dizer assim que ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Né? Uma árvore plantada junto ao ribeiro está sempre bonita, sempre, né, frondosa, sempre com vida. Se você andar 20 metros para frente, não tem vida. Mas ali tem vida. E Jesus está falando assim, quem está em mim tem vida. Quem está em mim tem vida. Como é que ele fala isso? Quem crer em mim. O crer em mim é estar nele. Então, quem quer ter vida tem que estar em Cristo. É isso que João está nos trazendo aqui de informação, né? Então, depois de Jesus fazer esta declaração, as pessoas que o ouviram voltam a murmurar, né? Quem é este, né? Jesus faz a declaração e aí de novo ali no versículo 40 volta o povo de novo, né, a murmurar, como ele fez durante todo o capítulo 7, né? Nós não vamos ficar lendo tudo de novo, né? Mas eles voltam a murmurar. Quem é este? Uns diziam, é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ela é o Cristo. Perceba que tem uma diferença aqui, né? Entre o profeta e o Cristo, né? Porque senão ninguém ia falar uma coisa e o outro falar outra, né? Mas então surge um terceiro critério, como eu disse no começo, para identificar o Messias. Qual era o terceiro critério? Da onde ele viria. Isso já havia sido comentado, pois o primeiro critério é que o Messias viria em oculto, sem saber de onde vinha. Mas eles sabiam que Jesus vinha de Nazaré. Mas Jesus diz, vocês pensam que sabem de onde eu sou. Agora a questão é, mas as profecias não indicam que o Messias viria da raiz de Davi? É verdade, não é? As profecias diziam que Jesus nasceria da raiz de Davi. Miqueias, por exemplo, diz que ele nasceria em Belém. Então está tudo profetizado. Então, aquelas pessoas estavam certas de falar, não, espera aí, esse daqui é da Galileia, é de Nazaré. Belém está na Judéia. Então esse não é o Messias. Eles estavam certos? Não, eles estavam errados. Eles estavam errados, porque eles não sabiam onde é que Jesus havia nascido na realidade. Eles sabiam de onde Jesus veio. Né? Eu posso vir de um lugar, mas ter nascido em outro. Não é? Então, esta questão é muito importante, porque eles não sabiam que Jesus, segundo a carne, veio exatamente da descendência de Davi. E que havia nascido em Belém. E ele veio da descendência de Davi. Maria era da descendência de Davi. Os evangelistas sabiam disso, por isso eles fazem a colocação. Novamente, João ressalta que alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Por quê? Lá no versículo 30, o que é que diz? Porque ainda não era a sua hora. Os sacerdotes haviam mandado a guarda prender Jesus, mas até agora ninguém podia pôr a mão. Jesus estava ali a pregar, Jesus estava ali a ensinar, mas ninguém tinha aquela coisa de chegar e prendê-lo, né?
Eu não posso deixar de novamente aqui chamar a atenção dos irmãos para este capítulo 7, né? A questão da fragilidade do pensamento humano. Como as pessoas são lentas para perceber questões espirituais. Percebam que do versículo 1 ao 13, presenciamos o ceticismo e incertezas dentro da família de Jesus. Dos versículos 14 ao 24, mesmo diante do mestre os ensinando, a multidão julga superficialmente. Do 25 ao 44, um povo dividido sobre quem é Jesus. Mudou. Hoje, isso já não existe, não é? Não, continua do mesmo jeito. Jesus continua dividindo famílias. Jesus continua colocando problema na cabeça das pessoas. Jesus continua a ser perseguido através dos cristãos. Continua tudo igual, não mudou nada. Mesmo diante da família, que hoje é a igreja, há incertezas no ceticismo. Mesmo dentro da igreja. É impressionante isso. Tem igrejas que acham que Jesus é um anjo. Não estou falando que é uma igreja verdadeira, mas estou falando que é uma igreja. Uma igreja é um ajuntamento de pessoas, né? Mesmo dentro daquelas que se consideram cristãs, há igrejas que têm dúvida a respeito de quem é Jesus. É interessante isso. Passado 2000 anos, as dúvidas continuam. Qual é a grande diferença, meus irmãos? É que no tempo de Jesus, não tinham a Bíblia. Eles tinham o Antigo Testamento. E mesmo o Antigo Testamento testificando de Jesus, eles tinham dúvidas. Nós não temos. Nós temos os evangelhos que demonstram claramente quem é Jesus. Já não estou no Antigo Testamento onde Jesus era sombra. Jesus é sombra. Não, aqui Jesus é real dentro do evangelho. Mas as pessoas continuam tendo as mesmas dificuldades para crer em quem é Jesus. Mesmo diante da palavra pregada e ensinada, e aqui nós necessitamos ver quem está a ensinar, né? Nós precisamos ver as credenciais. Às vezes as pessoas estão ensinando, mas também não sabem o que estão ensinando. Mas mesmo diante da palavra pregada e ensinada, há uma visão superficial de quem é Jesus. E diante do mundo, que é a multidão aqui relatada, há uma divisão sobre quem é Jesus. Seria um profeta? Há um grupo, né, que dizem que Jesus é um profeta. Menor que outro profeta, mas um profeta. Seria um mestre? Tem muita gente, muitas religiões que diz que Jesus foi um grande pensador, um grande homem, um homem muito bom, mas não filho de Deus. Ou seria mesmo o próprio Salvador? Quem é o Messias? Essa pergunta continua a ecoar ainda nos dias de hoje. Quem é Jesus para cada um de nós que está aqui, daqueles que estão a nos acompanhar por essa transmissão? Quem é Jesus? Fizeram essa pergunta para os discípulos, não é? O próprio Cristo fez essa pergunta. Quem diz a multidão ser Jesus, ser o mestre? Eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Mas Jesus diz assim, não, eles não me conhecem, eu quero saber vocês. Quem vós dizeis que eu sou? E a resposta foi pronta, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho de Deus vivo. Essa é a resposta cristã. Tu és o Cristo. Cristo é o enviado, né? O ungido. Na última parte desse capítulo, dos versículos 45 até o 52, nós vemos a incredulidade agora dos judeus. Então já vimos aqui a incredulidade de todos os grupos, família, povo, e agora nós estamos vendo
dos próprios judeus, ou mais, né, dos líderes judeus, né? Esses líderes haviam enviado guardas do templo para prenderem Jesus, mas eles retornam de mãos vazias. É claro que eles, ao chegarem, aquela guarda chegar diante daqueles que o enviaram, a pergunta é lógica, né? A pergunta é um esclarecimento. Por que não trouxeste? Isso é uma lógica, né? Você comissionou alguém para fazer algo, aquela pessoa chega de volta sem aquilo que você pediu, a pergunta é lógica. O que é que aconteceu? E o testemunho deixado aqui, meus irmãos, é maravilhoso. O testemunho aqui é o mesmo que corre ao longo destes 20 séculos do cristianismo. Qual é a resposta daqueles guardas, daqueles policiais? Jamais alguém falou como este homem. Jamais. A palavra que você diz hoje é a mesma. Jamais alguém falou como Jesus. Jamais. Eles eram a polícia do templo, como eu disse na última quarta-feira, e devem, por estar ali envolto no templo, eles viam os mestres falando. Mais do que isso, esses guardas, ou esses polícias do templo, como nós já dissemos também, não eram qualquer pessoas. Quem eles eram? Os levitas. Lembram que já falamos também sobre isso, né? Alguns irmãos gostam de achar que levita é quem canta, né? Então, aquela pessoa que gosta de louvar ao Senhor, às vezes ele chega e diz assim, eu sou levita, né? Não, levita era um grupo de pessoas, era uma tribo, né? Era um grupo de pessoas. E este grupo de pessoas, chamado levitas, tinham várias funções. Inclusive, o sacerdote era da mesma tribo. Então, um grupo era o responsável por limpeza, outro era responsável por tirar a cinza, por lavar aquele sangue dos sacrifícios. Outros cantavam, né? Ficavam louvando no templo. E outros eram aqueles que estavam ali para segurança, a polícia. É este grupo aqui, ou seja, não era qualquer um. Os levitas, eles tinham um estudo. Eles tinham instrução. Então, é interessante, nós precisamos observar isso, porque estes sacerdotes vão dizer algo, tipo assim, o povo não sabe nada, né? O povo não sabe nada, né? No versículo 49. Quanto a esta plebe, o povo, eles não sabem nada, eles não entendem nada de lei, eles não entendem nada de Bíblia. Mas vocês, será que vocês também foram enganados? Não, vocês não podem ter sido enganados. Por quê? Porque vocês sabem da lei, vocês conhecem a lei. É interessante quando nós começamos a olhar para isto, porque nós começamos a perceber que quando alguém ouve Jesus, ele jamais volta igual. Ele jamais volta igual. Qual é o problema aqui desses grupos de sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas, que iam ouvir Jesus? Eles iam com o seu coração já endurecido. Eles queriam ouvir Jesus com perguntas para ver se tinham algo para aprendê-lo. Ou seja, eles não estavam com o seu coração aberto, eles não estavam ouvindo. Esses guardas foram lá para prendê-lo e eles tinham que ouvi-lo, porque eles tinham que achar alguma coisa em Jesus para prendê-lo. E aí, o que acontece? Nunca vimos ninguém falar como este homem. Ninguém ensina como este homem. E é interessante, né, porque eles dizem, né, será que também fostes enganados, assim como a plebe? Meus irmãos, até não muitas décadas atrás, quem era crente eram os mais humildes. É uma verdade. Os irmãos mais antigos na fé, sabe que não estou dizendo que todo mundo era mais humilde, estou dizendo que a grande maioria era humilde. Você dificilmente via uma pessoa pública,
né, no sentido de, talvez, tipo assim, um cantor, um jogador de futebol, alguma coisa assim, você não via crente. Era mesmo o povo simples que era crente. Pessoas simples e até de baixo conhecimento, não tinham muita instrução. Mas a palavra do Senhor trazia esperança e conforto para essas pessoas. Então as pessoas viviam de uma maneira simples, e quando iam na igreja ouvir a palavra do Senhor, elas saíam esperançosas. Esperançosas. No tempo de Jesus não era diferente. No tempo de Jesus era assim também. Alguns foram os instruídos, mas poucos eram instruídos. A grande maioria era mesmo de baixa instrução. E a resposta que os fariseus esperavam deles é: não, nós não fomos enganados, não. Essa era a resposta que eles esperavam. Mal eles sabiam que ali, no versículo 50, né, ali junto deles estava um homem que estava quietinho, né? Tipo assim, um agente secreto, né? Porque ele era um fariseu, um dos principais, né, diz João no capítulo 3, que havia tido uma conversa com Jesus. Ou seja, ele já sabia quem era Jesus, então ele está ali quietinho. Tem alguém aqui que se converteu ouvindo Jesus? Ele não falou nada, né? Ele nem falou que sim, nem falou que não. Ele ficou ali quieto, ouvindo aquela conversa, né? Mas é interessante, meus irmãos, que nós vemos novamente um julgamento que Jesus havia recriminado. No versículo 24, ele diz assim: vocês julgam pelas aparências. Vocês estão julgando, vocês parecem que não conhecem. E isso mostra exatamente um coração endurecido para a palavra. Você lembra do faraó? O faraó ouvia, mas tinha um coração endurecido. Nada fazia, nem mesmo quando no final ele achou que devia deixar o povo ir, depois ele se arrependeu e falou: não, nós vamos atrás, pegar esse povo tudo de volta. O coração estava endurecido. E interessante porque em Lucas, nós vemos que Jesus disse que a verdade, ele expõe a verdade sobre a sua pessoa e sobre a sua missão, em Lucas capítulo 10. E ele diz ali no capítulo 10 que a pessoa que ele era, a verdade de quem ele era, foi oculto aos sábios e aos instruídos, mas foi reveladas aos pequeninos. Aqui a palavra pequenino não se refere a criança, se refere aos humildes. Os humildes. Então, quem é que ocultou? O próprio Cristo, o próprio Deus ocultou. Ele continua, né, dizendo, né, que foi Deus que o ocultou, porque assim foi do agrado de Deus. Está em Lucas capítulo 10, versículo 21. Porque assim foi do agrado de Deus. Diante de tanta ira aqui, Nicodemos então levanta-se como um fariseu e lembra aos seus companheiros que a lei não julga ninguém antes de ouvi-lo. Então Jesus só Nicodemos levanta e fala assim: meus irmãos, lembra que a lei diz que nós não podemos julgar as pessoas antes de ouvi-los, né? Então Nicodemos discretamente está defendendo Jesus, né? Ele não fala diretamente, mas ele lembra: olha, nós que somos os sábios, né, que não somos a plebe, né, nós que somos instruídos, lembra. Mas o que é que acontece? Os fariseus, meus irmãos, estavam irados. E a ira, meus irmãos, é um péssimo conselheiro, além de nos tornar estúpidos, por vezes. Eles se voltam para Nicodemos e bradam que da Galileia não se levanta profeta. Conhecedores da lei não lembram que Elias era da Galileia. Não lembram que Jonas era da Galileia. Ou seja, eles estão falando uma coisa que eles sabem, mas a ira cega. A ira cega o entendimento.
Então nós vamos pensar que o que eles se referiam é que o profeta esperado, o Messias, não viria da Galiléia e sim da Judéia. Então, mais um erro, né? O homem Jesus veio da Judéia, conforme nós já falamos. Mas então termina a festa e todos vão para casa. Interessante como termina o capítulo 7. Transcorre toda a festa e ele termina dizendo: e termina a festa e eles vão para casa. Ou seja, parece que nada aconteceu, né? Terminou a festa, vamos para casa. Meus irmãos, eu quero então terminar aqui pontuando algumas questões que nós aprendemos nesse texto lido hoje. A primeira questão que nós aprendemos é que o crer em Jesus nos concede a bênção da presença do Espírito Santo. Quem crer em mim, fluirão rios de água viva. Quem crer em Jesus recebe o Espírito Santo. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é sobre um acontecimento, não precisa acontecer alguma coisa, não. Quem crer em mim, recebe o Espírito Santo. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Preciso ter uma manifestação para receber? Não. A palavra aqui é: quem crê em mim, do seu interior fluirão. Agora. Então o Espírito Santo é algo que está ligado ao crer. Você crê e recebe. Até porque, se você não receber o Espírito Santo, você não consegue crer. Percebem isto? Não é o Espírito quem convence o homem, ele convence de que maneira? No homem. No homem. Não é falando no meu ouvido. É falando no meu interior, do seu interior. Então aqui nós temos a plena convicção. Eu estou dizendo só um texto, né? Podemos aqui citar vários textos sobre isso, mas estou aqui pegando na passagem lida. Né? A segunda questão que nós aprendemos aqui, meus irmãos, o mundo continua em dúvida sobre quem é Jesus. Mas o cristão tem, ou deveria ter, a plena convicção de quem ele é. Jesus é o Redentor do povo, o Salvador, o Libertador, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que nos concede sermos chamados filhos de Deus. No último domingo, numa das mensagens, foi isso que foi pregado. Foi isso que foi pregado no sábado, né? Não é todo mundo, porque tem que ter uma ligação com o irmão mais velho para ser chamado Deus de Pai. Terceira questão que nós aprendemos aqui: os guardas estavam certos. Jamais alguém falou como Jesus. Versículo 46. E eu posso deixar claro aqui para vocês: jamais alguém falará como Jesus. E Jesus quis que nós o ouvíssemos para constatar isto. Por isso nós temos diante de nós os evangelhos que nos mostram Cristo. Mais do que os evangelhos, nós temos toda a Bíblia que nos mostra Cristo. Começamos a ver Cristo na criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Podemos ver Cristo na promessa da vitória. Virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E nós podemos transcorrer todos os livros olhando para Cristo, até a vinda ou a volta de Cristo futura. E a quarta e última questão que nós aprendemos aqui, meus irmãos: nós não devemos permitir que a ira se acenda em nós. Não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Ira virá ao nosso coração. Muitas vezes a ira virá ao nosso coração. A ira muitas vezes é o desejo de justiça. O desejo de justiça produz ira no nosso coração. Mas nós não podemos deixar ela ganhar o nosso coração. Quando isso ocorre, nós não devemos tomar nenhuma decisão. Decisões quando nós estamos debaixo da ira, e é aí que a gente quer tomar as decisões, né? Quando nós estamos irados, nós queremos logo resolver a questão. Eu tinha um amigo meu que dizia que
Geralmente a gente aprende que antes de tomar uma decisão devemos contar até 10, né? Para ver se é coisa. Ele fala assim, eu acho melhor contar até 1000. Até 1000 a gente tem mais certeza. 10 às vezes é pouquinho. Para quem está irado, 10 não é nada. Então conta até 1000. Porque até 1000 lá para 500 você já está cansado de contar. Você fala, melhor deixar isso para lá. Então, meus irmãos, nós não devemos tomar nenhuma decisão ou julgar algo neste estado. Nós devemos descansar no Senhor, pedir orientação ao Espírito Santo que está em nós, para não cometermos erros como podemos perceber nesses relatos. O coração do cristão é um coração igual dos outros homens, mas ele tem um domínio do Espírito. Paulo fala isso aos Gálatas. Nós temos o Espírito Santo, o fruto do Espírito em nós. E um dos frutos, não é erro de português, não, né? Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Nós precisamos desenvolver o domínio próprio. Nós precisamos, todos nós. Aquela questão de mansidão que nós devemos buscar no Senhor. Assim nós terminamos o capítulo 7 do livro de João. Que Deus nos abençoe a observar tudo o que foi dito durante todos esses tempos, né, ou todas essas quartas-feiras que ficamos aqui, eu acho que foram umas 4 ou 5, para que nós pudéssemos realmente ver toda essa beleza que está no Evangelho de João. A partir do quarta-feira que vem, ou na quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre uma passagem curiosa do livro de João, que é a mulher adúltera. Só está no livro de João, né, essa passagem que fala desta mulher adúltera, né? Alguns estudiosos dizem, inclusive, que ele não é muito claro, né, porque falta pedaços, né? Então, se você observar a tua Bíblia aí, pelo menos a maioria das Bíblias são assim, ele está dentro de um cochete, né, de uma marca, né, para indicar-nos que não é totalmente escrito, ele teve que ser pincelado em outras passagens para terminar a escrita, né? Eu achei um pedacinho, achei um outro pedacinho de papel, achei um outro pedacinho lá dos papiros, e aí faltavam os pedaços, e aí o que a gente faz? Vai buscar outras referências para terminar aquilo, né? Mas, perdão, se faz parte do cânon, então faz parte do cânon, faz parte da palavra, e ela é inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar despedindo os irmãos que estão a nos acompanhar, e nós permanecemos aqui por mais um momento em oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite em que pudemos estar reunidos para cultuar teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, a Deus, pelo teu ensinamento. Que nós possamos viver, Senhor, a Deus, de acordo com ele. Nesta noite, aprendemos que ao crer no Senhor, nós recebemos o teu Santo Espírito no nosso coração. Aprendemos, Senhor, ó Deus, que o mundo, infelizmente, continua cego ao teu Filho Jesus. Aprendemos, Senhor, ó Deus, que Jesus é o homem que mais se expressou, de melhor maneira se expressou, ninguém jamais falou como ele. E aprendemos também, Senhor, ó Deus, que quando estamos com alguma ira, com algum problema, nós devemos buscar o Senhor. Primeiro buscar o Senhor, para depois decidirmos. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Não é fácil, mas nós sabemos que o teu Santo Espírito pode nos ajudar, Senhor. No nome de Jesus, abençoa este lar que nos recebe nesta noite, e que o Senhor esteja ajudando e abençoando também, para que aquele que ainda não crê no Senhor possa vir fazê-lo nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe meus irmãos que estão a nos acompanhar. Até a próxima quarta-feira.